Olá! Na aula de hoje, iremos estudar termos algébricos. Termo algébrico é uma expressão algébrica com coeficiente, que é a parte numérica, e a parte literal, que é a parte com letras. Aqui temos alguns exemplos de termos algébricos. Observem que 7x é um termo algébrico em que 7 é o coeficiente, a parte numérica, e x é a parte literal, a parte com letra. Aqui temos outro exemplo e aqui outro exemplo. Nesse quadro, temos alguns exemplos de termos algébricos. Vamos separar o coeficiente e a parte literal de cada termo algébrico. Nesse termo algébrico, menos 25x, o coeficiente, que é a parte numérica, é o número 25 negativo. E a parte literal, que é a letra x. Nesse outro termo algébrico, 2/7 t ao quadrado, positivo, o coeficiente, que a parte numérica, será 2/7 positivo. E a parte literal, que a parte da letra, será t ao quadrado. Observe que esse 2, que é o nosso expoente, não faz parte do coeficiente da parte numérica, porque t ao quadrado é t vezes t duas vezes. Nesse outro exemplo, temos que o coeficiente será menos 1/5. Observem que aqui, na parte do numerador, temos 1z elevado a 3, porque aqui temos um só dele. Então, o número que está aqui na frente do z seria como fosse 1, e 5, que é o denominador. E a parte literal, z elevado ao cubo. Esse expoente 3 é como que fosse z multiplicado por z multiplicado por z, 3 vezes. Nesse outro exemplo, temos menos 1y. O nosso coeficiente será menos 1, pois aqui só temos 1 desse termo. E a parte literal será a letra y. Observação: um número racional é um termo algébrico sem parte literal, ou seja, sem a parte da letra. Aqui temos dois exemplos de termo algébrico sem parte literal, só tem a parte dos números. Dizemos que esses termos algébricos são termos algébricos sem parte literal. Termos semelhantes. Dois termos são semelhantes quando têm a mesma parte literal. Nesse exemplo A, temos os termos algébricos 3ax positivo e 7ax positivo. Observem que a parte literal desse termo é ax e desse aqui também. Então, são termos semelhantes. No exemplo B, temos os termos algébricos 13xy² e 2x²y. Apesar de aqui ter x e y, e aqui também, eles não são semelhantes, pois, nesse exemplo, o expoente 2 está na letra y. E nesse exemplo, o expoente está na letra x. Então, eles são diferentes. Por isso, esses termos algébricos não são semelhantes. Simplificação de expressões algébricas. Para simplificar essas expressões, vamos trabalhar com os termos semelhantes. Observem nesse exemplo A que o termo 8x é semelhante ao termo menos 10x. Vamos juntar os dois. 8x com menos 10x. E esse termo, menos 2y, é semelhante com 7y. Podemos calcular esse termo com esse, pois são semelhantes. 8x com menos 10x
o resultado fica menos 2x. E esse termo, que é semelhante a esse, menos 2y mais 7y, o resultado fica 5y positivo. Agora, observe que esse termo e esse termo não são semelhantes. Então, o nosso cálculo termina aqui. No exemplo B, primeiro vamos calcular essa multiplicação. 4 multiplicado com x, 4x. 4 multiplicado por 5, 20, menos 11. Ficará 4x. E esse termo com esse termo, pois são semelhantes, pois são sem parte literal. 20 menos 11, 9. E o resultado termina aqui, já que esses dois termos não são semelhantes. O exemplo C, temos que esse termo e esse termo são semelhantes, pois tem a letra x. E esse termo é semelhante com esse, pois não tem partes de letra, né? Parte literal. Calculando esse termo com esse termo, que são duas frações, teremos que tirar o MMC entre 3 e 4, que é 12. Calculando, dividindo esse denominador por esse e o resultado multiplicando pelo numerador. 12 dividido por 3, 4. 4 vezes 4, 16, 16x. Aqui é o resultado. Agora com essa fração. 12 dividido por 4, 3. 3 multiplicado por 1, 3. 3x. E aqui temos o cálculo. Vamos calcular agora essas duas frações que são semelhantes. O MMC entre 5 e 2 é 10. O cálculo foi dividindo pelo denominador e depois multiplicando pelo numerador. 10 dividido por 5, 2. 2 multiplicado por 2, 4. Menos 4. Agora com essa fração. 10 dividido por 2, 5. 5 multiplicado por 1, 5. Calculando, aqui temos 16x mais 3x, 19x, 12avos. Calculando essa fração aqui, temos 4 negativo mais 5 positivo, o resultado é 1 positivo, 1/10. E esse é o nosso resultado. Como esses termos não são semelhantes, a conta termina aqui. Então, tchau e até a próxima aula.